Olá, querido amigo, querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com a web da Palavra TV. Nós estamos confinados, estamos em casa e creio que você também está. Cada dia que passa, os números de infectados aqui no nosso país aumentam. Vai dando assim um medo, nos deixa assim tímidos em relação ao futuro, mas eu tenho uma música que vamos abrir com ela o programa de hoje e o título é Isto Não É o Fim. Esta música foi composta em março, num clima de medo, de incertezas, de inseguranças, e eu acabei gravando ela em março e saiu em abril, maio mais ou menos, e então eu queria estrear aqui em primeira mão. Você vai ver a letra, vai ouvir a música, que foi composta num clima de tensão, um clima muito íntimo, de diálogo com Deus. E então, antes de ouvir a música, aceita que a gente faça uma oração rápida e depois disso vamos começar. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Obrigado por nos oferecer esta oportunidade de, num horário como este, estarmos aqui para agradecer. Agradecer pela bênção, agradecer por nos trazer aqui neste lugar. Abençoe cada telespectador desta estação. Redobre-nos a bênção. Queremos a sua paz e a proteção. Em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. Isto Não É o Fim é a música que eu abro este espaço musical. Depois disso vou na sala de debates. Tenho lá os meus convidados, já estão à espera. Vamos conversar um pouco sobre os desafios do confinamento no mundo. Atualmente nós estamos confinados, em época de Covid. Como é que vai ser? Como é que são os nossos dias a dias? Como é que vai ser? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Já já. Silêncio ensurdecer, olhando bem nos olhos, o medo a me acenar, cheio de incertezas, planos assombrados, alarmes agitados, parece ser o fim. As forças se renovam na morte que a venceu. Nasce a esperança, viva, forte e firme, e creio nesse Deus que se doou por mim. Acaba amanhã, isto não é o fim, mesmo que acabe agora, isto não é
Nós entramos na nossa sala de debates. O meu convidado agora é o pastor Elder Manuel. Eu acho que pronunciei bem, né, pastor? Muito bem, muito bem. Maravilha, o pastor Elder Manuel, ele que é nosso amigo, é o nosso assíduo deste programa. Ele não só assiste, participa, apoia, está sempre conosco. E então nós o convidamos para falarmos um pouco dos desafios do confinamento. Na nossa sala de debate, durante o espaço em que ocorrer, vão entrando outros convidados e assim poderemos os apresentar pontualmente. Estamos com alguns problemas, convidamos alguns amigos de outras esferas deste globo e eles estão com dificuldade de aceder, mas enquanto não, nós começamos e no caminho vamos colocar. Pastor Elder, estamos todos confinados, o mundo conhece um novo momento e parece que novos desafios são oferecidos a nós. A pergunta que não quer calar é, pastor, este confinamento tem trago desafios interessantes para as pessoas. Estamos em casa, as empresas começam a se adaptar para poderem, com poucas pessoas, produzir. Os governos estão com dificuldade de manter as folhas salariais, a produção baixou 50%. Isso é um problema para o mundo e o pastor olha, do ponto de vista dos próximos 3, 4 anos, que impactos isso irá causar para os cristãos mesmo, de forma geral. Muito obrigado, Jaime, pela a vossa pergunta, que é muito pertinente. Dizer que esse isolamento social tem estabelecido muitos danos por causa do novo Covid-19, que tem também feito, dado esse isolamento com as famílias e as dificuldades também de mantermos os nossos empregos. Há uma instabilidade grande econômica e financeiramente, mas dizer que nós temos que ver nessa situação desse confinamento, temos que olhar e vermos que também há um momento de muita reflexão, um momento em que o cristão, e não só, deve olhar para si mesmo e se rever, porque existem neste confinamento coisas que já não se fazia sentir, né? Que era estarmos todos em comum, estarmos unidos e olharmos de facto para as nossas equivalências, olharmos para o nosso potencial, porque neste momento de confinamento, como fez a pergunta e bem dito, que está a criar também vários transtornos, está a criar nos próximos 3 anos muitas dificuldades também sociais, mas também é um momento de muita reflexão, é um momento de novas experiências, é um momento que podemos olhar para esse confinamento, para essa situação que o mundo todo está a viver, um momento de muita reflexão, porque existem coisas que durante muito tempo nós não valorizamos e nós estamos hoje a termos essa particularidade, estamos a viver essa pandemia, estamos a viver essas dificuldades. Eu falo concernente à questão também de poupança, a questão de nós economizarmos, de nós valorizarmos os nossos recursos financeiros, naturais, enfim, que também vem para poder nos refletir, vem para poder nos mostrar que de facto nós temos que ter essa análise, essa reflexão, que hoje foi o Covid-19 e amanhã poderá ser um outro vírus, né? É para dizer que nós devemos estar sempre atentos aos grandes desafios que vêm estando assolando o mundo e de facto é um momento de muita reflexão que todos nós, não só angolano, o mundo em geral, tem que olhar para si, olhar, se refletir e ver que de facto podemos mudar de paradigma, ou seja, preparar-nos, estarmos mais preparados, ou seja, prudentes, devido a essas calamidades e nesta fase é uma fase em que estamos a passar dificuldade, não podemos tapar o sol com a peneira, aí está o vírus tem trago
medo a muita gente. Pessoas estão a ter estresse, pessoas estão a ter problemas de se readaptar na nova conjuntura, na nova forma de poderem lidar com o próximo, porque há pessoas que não estão habituadas em ficar muito confinados, já estão habituados mais a fazer a sua vida, não querem estar no seu isolamento, e então tem-nos trazido muito constrangimento, muita dificuldade. Não é fácil se readaptar para quem tem aquela particularidade de sentir-se livre para poder fazer o seu comércio, a sua atividade, para poder exercer a sua situação, os seus negócios. Temos agora uma situação que está a tocar também os cristãos, que é a falta de nós podermos cultuar, não estamos a conseguir cultuar. E os Então, pastores também estão com dificuldades de receber o dízimo para a manutenção do trabalho sacerdotal. Segurando aí nessa pergunta, os tempos estão fechados, algumas igrejas que se adaptaram com sistemas tecnológicos para receber valores, enfim, essas vão se adaptando, e as que só recebem o dinheiro presencial da oferta e dízimo dos fiéis, esses hoje estão com muitas dificuldades, não é? Penso claro que sim, porque agora há uma nova realidade, uma nova forma de podermos cultuarmos, né? Entramos agora numa vertente de criar isso, as redes eletrônicas, as redes sociais estão aí para poder também ajudar. Só que há um pormenor que eu sempre tenho dito, que não podemos olhar só na arrecadação do dízimo, na arrecadação da oferta, mas podemos olhar nessa situação em que nós estamos a passar, que é uma situação em que a igreja, e não só as igrejas, toda e qualquer uma organização, está a passar em função da situação em que estamos a viver. E temos que nos adaptar às novas tecnologias de informação, às novas ferramentas, por forma a nós podermos nos readaptar à nova realidade. Uhum. Pastor, nessa sequência e colocando o problema desta forma, surge uma pergunta curiosa. Os novos tempos vão oferecendo para nós desafios, e esses desafios se colocam no seguinte sentido. As várias profissões, entrou agora no nosso debate o nosso convidado Adriano, ele está no Brasil, fala conosco, ele vai fazer parte também deste debate. Lá é uma cultura, é um povo completamente diferente do nosso, mas estamos todos confinados porque o confinamento é geral. A China anunciou agora que surgiu um novo vírus, eventualmente muito mais letal do que esse, o Covid-19. Então fica a pergunta: o que será do mundo para os próximos dias se há uma instabilidade, se não existe uma estrutura sanitária que permita evitar que calamidades e pandemias com essa dimensão e que criam danos estruturais dessa dimensão possam surgir assim num estalar do dedo? Como se entende que nós estamos tão vulneráveis assim? O pastor acha que há uma certa leniência por parte dos governos no sentido de prepararem-se para momentos como esse? Ou é necessário uma constituição do mundo que permita regular o comportamento? Enfim, qual é a visão do pastor sobre isso? Depois vamos passar para o nosso convidado Adriano. Eu tenho dito sempre o seguinte: a mente medrosa empobrece a atitude. Eu vou repetir: a mente medrosa empobrece a atitude. Tudo na vida passa, tudo vai passar. Só que nós temos que ter estas particularidades, temos que ver o mundo em si, em forma de que uns querem mandar, não é, nos outros. Uns querem se intitular que podem e devem fazer, ou seja, mas nós temos uma particularidade, nós temos um Deus vivo, aquele Deus que nos dá a certeza, a confiança que tudo irá passar.
Infelizmente, nós sabemos que nós somos homens, cada homem tem a sua forma de poder instigar sobre alguma situação, mas, sobretudo, quem define as regras, quem conhece o amanhã é Deus. E nós sabemos que os grandes países, como a China, os Estados Unidos, não é, têm dominado, em certa particularidade, o mundo. Isso é uma particularidade, isso é algo mais da consciência humana. Nós, os homens, por mais que os homens projetam alguma coisa, sobretudo quem define é Deus. E nessa senda, nessa situação, coloca a população em geral com medo. Veja só, coloca a situação em geral com medo. Mas nesta situação em que estamos a viver, os próprios chineses com hábitos, culturas diferentes, já estão a se rever. Já estão a ver, espera aí, o que nós estamos a fazer não é o certo. E então é necessário que até os grandes países, potenciais países que têm o poder político, econômico, não é, devem se rever nessa fase. O Covid-19 veio para poder fazer refletir o mundo, que acima de tudo há um ser soberano, há um poder. E é nessa parte, nessa ordem de ideia, que todos nós temos que estar unidos. Ou veja só uma coisa, que já está-se a falar de um vírus letal, mas supostamente já está-se a antecipar algo para amedrontar a sociedade em geral. Só que, outro momento, né? Num outro momento. Só que neste momento ainda não conseguimos resolver a situação do Covid-19 e já estamos a querer colocar mais uma outra situação, um vírus letal. Quer dizer que isso é do homem. O homem tem essa particularidade de pensar que é o dono do mundo, que domina tudo. Por isso, estamos aí agora a lutar com a vacina do Covid-19. E até agora, não sabemos se é a cloroquina, vão tentar arranjar. E nem eles próprios estão a tentar, não sabem o que está acontecendo no mundo. Então, acho que para as pessoas que não têm aquela amabilidade ou aquela visão em poder analisar minuciosamente e ter uma fé, não é, em Cristo Jesus, que Ele é com certeza é o nosso Pai, Ele é que vai nos definir o que de facto nós podemos suprir as nossas necessidades e vencer esses vírus. Claro que virão outros vírus, mas também nem o próprio homem sabe a gravidade do vírus que vai vir. Se nós estamos a ver que o mundo está a passar isto, o mundo está a viver isto, o que é que nós devemos fazer? E por que é que está assim? Mas quem deve fazer isso, pastor? São os presidentes, os grupos? É uma reflexão individual? De quem é essa responsabilidade de provocar essa reflexão? Eu penso que, e desde já, as pessoas que estão no poder de decisão, né? As pessoas que têm essa particularidade, tanto na área da saúde, estamos a falar aí do sistema geral de saúde, dos grandes homens, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ou a própria China, o próprio Brasil, os países potenciais, os países economicamente, os grandes países que fazem parte da decisão do mundo, supostamente na área da econômica, política e algumas das vezes sociais, devem poder sentar, analisar e ver que de facto o mundo precisa de pessoas que tenham amor ao próximo, precisam de pessoas que possam dar essa energia positiva ao povo. São essas pessoas que devem fazer. Agora, no campo espiritual, que é
que é o nosso campo, né? Uhum. Quando nós estamos a falar aqui de duas vertentes, né? Estamos a falar Precisamente. da vertente social, material e a vertente espiritual. E nós, nessa vertente espiritual, podemos dizer que é necessário que todos nós, numa vertente espiritual, que todos nós temos que fazer orações, suplicar ao Pai para que a conjuntura, a situação em que estamos a viver possa ser diferente. Os números de infectados aqui no nosso país aumentaram. Ontem mesmo, agora que estamos a fazer essa gravação, portanto, ontem anunciaram que mais ou menos 62 pessoas foram diagnosticadas como positivas. Isso cria um cenário completamente novo, porque o governo abriu alguns serviços, reduziu 50% outros, menos as igrejas. Portanto, os cultos nos templos, como conhecemos, né? Os cultos hoje viraram cultos domiciliares, mas os cultos nos templos ainda continuam encerrados. Se o pastor acha que já era um momento oportuno para abrirem as igrejas, para que os membros fossem nos templos de adoração, ainda não, ou com este número as coisas acabam tendo outro cenário, e também já o pastor aproveita nos responder, dar sua contribuição aqui, como um homem que tem opinião, sobre a questão também da escola. Creio, sinceramente, que seja um ano zero, um ano em que as escolas vão fechar. Não, é difícil vislumbrar a abertura de anos letivos, quase que em todo o mundo está assim, exceptuando um outro lugar que tenham escolas virtuais. Mas passo então a pergunta para o pastor nos responder as duas questões. Tá, eu primeiramente vou responder à primeira pergunta, né? Eu acho que o posicionamento do governo está o mais correto possível. Não vamos estar, a situação é crítica, não é? Nós, os pastores, temos que ter calma, porque nós temos não a necessidade de abrirmos os cultos. Agora não é ainda o momento ideal, está-se a alastrar. O governo tem feito o possível, não é? De poder ter o controle dos novos casos, dos casos que estão a surgir. E nesse momento, vamos ser sinceros, vamos ter os pés bem assentos no chão, não é? Sei que houve algumas polémicas porque que as igrejas não estão a abrir, mas temos agora o trabalho que estamos a fazer de lives para poder ajudar os nossos irmãos a cultuarem e adorarem o Deus vivo, que é o nosso Deus. E então há uma necessidade de respeitarmos as autoridades. É necessário respeitarmos as autoridades, é necessário também estarmos conscientes que nesta altura não é a altura mais viável de nós reabrirmos os templos. Pensamos que no momento certo Deus vai fazer com que os templos do Senhor abram, porque as pessoas devem estar mesmo em casa, devem estar em casa para meditar, buscar a palavra do Senhor, para aquelas pessoas que têm a facilidade de terem dados, não é? Entrarem nas grandes lives, ouvirem palestras, ouvirem pregações, ouvirem, fazerem de tudo um bocado para poderem se aperfeiçoar nesse momento de confinação, de confinamento. E então, neste momento, para ser sincero, ainda não é o caso, não é a facilidade, ou seja, a necessidade de abrir as igrejas nesse momento abrir os templos não era necessário. Por quê? Porque nós temos estamos a ter um receio que seja já comunitário. Estamos a ver, sim, estamos com esse receio, por isso que em tempos estive a ver na televisão, fez alguns testes rápidos em alguns mercados, não é?
E deram positivo, Parece que não? foram, sim, alguns deram negativos, né? Outros deram o positivo, não sei, mas a maior parte, mas também já houve situações em que as pessoas estão a dizer que deu positivo. O que nós temos que fazer é deixar as autoridades trabalhar, porque o nosso Deus, nosso Criador, neste momento também está a trabalhar a este favor. Nós cremos, o Jaime também como crente crê Sim, que sem Deus dúvida. está a colocar as mãos, Sim. mas temos que ter a noção daquela palavra que Deus diz: no mundo terás aflições, mas Mas tenha bom tende bom ânimo. ânimo. Tenha bom ânimo. E nós temos que Escreve ter assim. bom ânimo. Nós como cristãos devemos ter bom ânimo, porque os templos estão aí. A casa não é nossa, é do Pai. E o Pai com certeza vai fazer com que os seus filhos voltem a congregar na sua casa em nome de Jesus. Agora, a segunda pergunta, que em casa também aqui, a esposa diz: olha, meus filhos este ano não vão ir para casa. Jaime, não sei se está a entender. Os meus filhos este ano não vão para a escola. E nesta ordem de ideia, porque não é também para as escolas o momento propício para os nossos filhos irem para a escola, não é um momento propício. O governo está a fazer o seu trabalho, vamos deixar o nosso governo fazer o trabalho e no momento certo, na hora certa, os nossos filhos vão para as escolas. Esta é a minha contribuição na segunda pergunta. Pastor, na sequência ainda desta questão, há uma preocupação que surge. Os profissionais liberais, o nosso Estado, nos outros países, os Estados criaram condições para ajudar os profissionais liberais. Os profissionais liberais são aqueles que trabalham por conta própria. Aqui no nosso país, vamos dizer que o maior empregador é o Estado, então... Mas temos muita gente fora do sistema do Estado, trabalhando nos privados, uns ganham, agora com o confinamento estão a ganhar 50% do salário, o pessoal que trabalha nas praças, os jovens que vendem nas ruas, enfim, mesmo os professores do setor privado, e esta classe aqui, quero me cingir a eles, também estão com dificuldades de poder fazer manutenção, né, da sua saúde financeira, enfim, produzir trabalho que dê rendimento. Qual a visão do pastor para esta questão? Como pastor, qual é a mensagem que deve receber agora o nosso telespectador, que é professor, que já está desde março sem dar aulas, enfim? Jaime, a situação é um bocadinho crítica e pronto, né? Nós sabemos que não é de um pé para o outro que a gente vai fazer o negócio e vai sortindo já é feito. Para os nossos irmãos professores, sendo terra a terra, que têm, por exemplo, o meu caso, eu sou professor universitário, não é? Sou professor de gestão estratégica de uma das universidades em Angola, eu não estou a receber, né? Mas a gente tem que criar mecanismos, né, de dar explicação, né, de fazer alguma coisa para poder termos retorno, não é? Porque isso é uma forma de eu poder ver, na minha opinião, mas eu aconselho sim que nesse momento de dificuldade nem todo mundo tem aquela habilidade ou atitude de poder sair do piloto automático. Há pessoas que estão ali, são professores, nesta ordem de ideia, nessa situação em que nós estamos a passar, estão estagnadas. Estão nesse momento com depressão. Estão nesse momento a pensar o que será da minha vida amanhã. Se o Covid-19, ou seja, essa pandemia persistir, daqui a 6 meses, o que é que eu vou comer? Daqui a 1 ano, o que é que eu vou comer? Aqueles que têm, eu digo sempre, a sorte ou a alegria de terem 50% do salário, mas eu, que sou um professor que venho fazendo o meu trabalho
mas não tenho, tipo, é um segundo trabalho, ou seja, é uma forma de eu poder sustentar, é o segundo trabalho que eu tenho o primeiro, às vezes nem tenho o primeiro, e vou fazendo também o meu pé de meia, vou para aqui, e esse meu pé de meia muitas das vezes é que me sustenta, é que dá para eu pagar as minhas necessidades, as minhas despesas. Então, para esses professores, eu acho que tem que ser um tempo, uma análise em função de poderem olharem para si mesmo e criarem alternativa. Mas Nos outros como, países. Não, pastor, continua. Eu assim, queria voltar a fazer essa pergunta, mas vou esperar o pastor terminar. mas pode ser benéfica para eu poder desenvolver o meu Exatamente. pensamento. Sim, os pastores, nos outros países, com economias, não vamos dizer milhões do que, não, com economias como a nossa, economias com sistemas financeiros a funcionar, os governos criaram pacotes de ajuda a empresários, para as empresas não falirem, porque essas empresas não só produzem, não só pagam imposto, mas têm funcionários. E então, e isso aqui também eu estico a mesma pergunta em relação a essa ausência do trabalho, também para os pastores. Mesmo no caso de pastores, há igrejas que os pastores também o salário foi cortado 50%. Isso não é prejudicial para a própria manutenção da saúde econômica da família? Sim, então, talvez não era a hora das organizações criar, a partir do acúmulo ou reservas que já acumularam ao longo dos anos, não era a hora de também darem um pouco, quer dizer, perdermos um pouco todos, de modo que as empresas continuam a manter essas pessoas e essas pessoas continuam a ganhar os mesmos salários, pelo menos até 70%, dependendo, para permitir que as pessoas, a vida continua, porque nós, o cidadão normal, temos famílias que temos que ajudar, enfim, e o pastor Helder sabe que agora, por exemplo, na época de Covid, se o telefone toca, normalmente é sempre um problema, é alguma coisa, essa é uma questão pontual, é uma questão urgente. Então, não era necessário que as organizações e o governo devessem criar ações mais práticas para ajudar física, mas as empresas e as pessoas e os profissionais, para evitar-se que passemos fome? Eu creio que sim, não deixa de ter razão o Jaime. Eu me revejo muito aquela história de José, não é, do Egito, que quando ele tornou-se governador, ele alertou, não é, no tempo em que as pessoas tivessem abundância. E há uma particularidade muito boa, que no momento da escassez foi aonde eles começaram a poder dar e ajudar os que menos tinham possibilidade, ou seja, os pobres, né? Mas nós nesta conjuntura tínhamos que ver que de facto é nesse momento que o governo com certeza deve ter as suas reservas para poder suprir essas necessidades. Por isso é que alguns governos que foram ao longo do tempo também arrecadando algumas receitas e nessa conjuntura, nessa situação, estão a suprir essas necessidades. Porque é bem verdade que um professor, nesse momento que só já nem tem os 50%, não é? Dependia exclusivamente daquilo, não é? do seu trabalho, do seu rendimento, e assim já não faz. O governo por si poderia criar um mecanismo por forma a ajudar, não é? A minimizar, a mitigar essa situação, porque nós sabemos que um homem, quando tem fome, torna-se rebelde, né? O homem com fome torna-se rebelde. E há essa necessidade de nós dizermos assim, olha, o fulano está aqui a passar fome, o fulano deve mudar, o fulano tem que criar mecanismo, há uma alternativa de oportunidade, mas é necessário que nessa situação, não é, deve-se ter ajuda, né? Ajudar também o necessitado,
por forma a ele a desenvolver o seu negócio, a desenvolver, não é? Criar as suas poupanças. Porque, Jaime, veja só, nessa situação, uns estão a receber 50% Sim. e outros não. Agora, o governo poderia e deveria criar mecanismo, né, para poder suprir essas necessidades. Poderia não ser os 50%, né, mas fazê-los os 25%. Por quê? Porque em tempos eu tive a ver aí uma reportagem dos 8.000 kwanzas por cada família, não é? E há quem dizia, mas é muito pouco. Mas eu digo sempre assim, entre ter 8.500 kwanzas e não ter nada, eu preferia ter os 8.500 kwanzas. Não sei se está a perceber, Eu Jaime. percebo. Então há uma necessidade em que, e nós, para termos também a reserva, obviamente tem que ter alguém que vai nos ajudar para nós podermos trabalhar e fazer reserva. Agora, nesta ordem de ideia em que os professores estão a passar isto, eu penso que o governo deveria criar mecanismos, não vamos estar aqui a tapar o sol pela peneira, porque nós dependemos 100% do nosso, 80% do mercado informal. Aliás, se eu não for professor, eu vou ter que criar mecanismo para vender água ou mecanismo para fazer algum negócio, mas em questão, ou vou meter picolé, eu vou fazer alguma coisa para eu poder vender. E quando isso está restringido, não é? Nesse momento nós estamos restringidos em muita coisa, então há uma necessidade também do próprio pai que coloca as suas restrições, poder também criar mecanismo para poder também nos ajudar. Tá bem. Esta é a minha contribuição nisto. Obrigado. Pastor Helder, nós agradecemos. Foi uma presença ilustre de peso. Mais uma vez, que o pastor Helder nos habituou sempre com essas participações grandes e dar a sua contribuição pontual. Nós agradecemos. O nosso debate, nós vamos sair da nossa sala de debates, o nosso debate termina e nós agradecemos a Deus. Esperamos que o pastor e sua família estejam bem nesse momento de confinamento. Quero pedir as últimas palavras, as últimas considerações aí para o pastor, despedir o pessoal que é ouvinte assíduo desse programa e depois vamos nos despedir. Primeiro, eu gostaria de deixar uma frase que vem da minha autoria, não é? Que diz o seguinte: a tolice em não poupar no amanhecer determinará o teu estado físico ao pôr do sol. Eu vou repetir. A tolice em não poupar no amanhecer determinará o teu estado físico ao pôr do sol. Helder Manuel. E dizer que meus amigos, foi para mim um apanágio muito grande estar com essa ilustre entidade aqui ao lado, ao nosso irmão Jaime, que tem vários dons, né? Vários ministérios à frente dele, e dizer que todos os ouvintes do programa tenham fé que tudo vai passar, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus vai fazer acontecer. Para muita gente que não crê que Deus é Deus, que Deus faz acontecer, por favor, tenha muita paciência, tenha muita calma, não se estressa, não se desanima, ainda que dizem que você não fez reserva, porque agora estamos a ouvir muitas situações a dizer, você não fez reserva, você tem. Existem coisas na vida que é preciso aparecer para nós termos reserva. Eu acho que esse é o momento em que todo o povo angolano, todo mundo vai ter a noção do que é ter reserva, vai ter a noção do que é valorizar o seu próximo. Por isso, para quem está a ver o programa, para quem irá ver, não deixa de ter a tua fé sólida, porque o Deus que te ama, o Deus que te criou, o Deus que te tornou um ser diferente, Ele nunca vai lhe deixar. Eu tenho prova disso. O Jaime que está aí tem prova disso.
um homem que canta e encanta, um homem que fala e produz música. Então, ele tem tantos dons porque nós temos dons dentro de nós que não foram descobridos. E é nessa pandemia, é nessa quarentena, é nessa situação em que muitas das pessoas vão se redescobrir. Eu já me redescobri. Para além de ser pastor, sou escritor. Para além de ser escritor, agora estou a cantar. Também quero ser como Jaime. E eu digo a você, que Deus te abençoe e volta sempre a crer que o teu Deus nunca vai te abandonar, porque Ele é o Senhor que te protege e que te protege e que te dê a força e que te dê a alegria, porque Ele é o teu pastor. Amém. Muito obrigado. Shalom, Emmanuel. Deus está conosco em nome de Jesus. Eu dou um abraço aí ao meu amigo. Muito Amém. obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos, muito obrigado. Assim termina mais uma edição do nosso Você Encontra com Yahweh. Estávamos na nossa sala de debate. Saímos da sala e agora vamos. Para a semana temos encontro marcado. Você avisa que o Encontro com Yahweh está no formato de confinamento. Vamos ouvir música. Vamos terminar com música e a próxima semana estamos de volta. Tchau, tchau, tchau. Abraços. Abraços aos amigos aí no Facebook, no YouTube. Os amigos estão no Brasil, em toda parte do mundo que nos assistem. Eu tenho recebido feedback de gente da América que assiste este programa. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Para a semana. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite trevas vis. São pesares da vida, desafios que eu tenho de passar, mas o meu Deus garante a minha vitória. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite trevas vis. São pesares da vida, desafios que eu tenho de passar, mas o meu Deus garante a minha vitória. Tenho-vos dito essas coisas verdadeiras, sofrimento vais passar, mas tem depois
já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso o vinho que eu bebia, hoje não bebo mais. nos quimbandas onde eu andava, hoje não ando mais. a inveja que eu sentia, Hoje não sinto mais. os bonecos que eu adorava, Hoje não adoro mais. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso o vinho que eu bebia, Hoje não bebo mais. o ciúme que eu fazia, Hoje não faço mais. a fofoca que eu fazia, Hoje não faço mais. as moças que eu apertava, Hoje não aperto mais. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho Jesus que vive em mim. Esse mesmo Jesus, Ele é santo. Porque tenho